Beleza, galera? Vamos então para mais um vídeo. Só um detalhezinho, no último vídeo você deve ter visto lá que eu falei, eu fiz 5 exercícios, vamos a partir do próximo no exercício 25, mas claro, se você percebeu que no último vídeo nós fizemos 4 e não 5 exercícios, beleza? Mas vamos lá, a partir de agora, exercício 25 diz o seguinte: o tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto de base em forma de um triângulo equilátero com lados medindo 30 centímetros. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares com cortes já padronizados, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60 centímetros. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere 1,5 como aproximação para a raiz, 1,7, como aproximação para a raiz de 3. O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual a... Ó, olha para mim. Uma coisa importante agora para a gente discutir sobre a geometria plana. Ele fala que você tem a forma de um prisma, a questão de ser um prisma não faz diferença neste caso, o que faz a maior diferença e o maior detalhe, na verdade, é que você tem um prisma de base triangular. Então olha assim, ó, é como se eu estivesse lá no teto olhando para a mesa, como o tampo de vidro quebrou, eu estou olhando só para o suporte. Como o suporte é um prisma de base triangular, você está olhando para o triângulo aqui, ele vai ficar vazado lá. Esse triângulo, ele falou que é um triângulo equilátero de 30 centímetros, olha lá, 30 centímetros de lado, tudo bem, pessoal? O que vai acontecer? O menor raio possível, você vai lembrar do seguinte, ó, lembra que a gente conversou? Que todo triângulo equilátero tem mediana, altura, bissetriz e mediatriz se encontrando sempre no mesmo ponto. Então, em todo triângulo equilátero, o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro são coincidentes. Ou seja, se eu traçar as 3 alturas de um triângulo equilátero, elas se encontrarão todas no mesmo ponto. O encontro das 3 alturas é chamado de ortocentro. Mas o ortocentro no triângulo equilátero coincide com baricentro e também coincide com circuncentro. Circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Então percebam o seguinte, ó, esse pedaço que tem a mesma medida que esse, seria o pedaço do menor raio possível. Porque se eu fizer isso aqui, ó, eu faço lá o giro, né? Então eu vou passar por todos esses pedacinhos aqui, ó. Perceba que o meu dedo ele está fazendo como se ele fosse uma circunferência. Claro que ele mexe um pouquinho, então é como se você estivesse fazendo isso aqui. Tudo bem, pessoal? Eu estou mexendo aqui um pouquinho, por isso que às vezes ele fica meio fora de medida, né? Para a gente não precisar aqui pegar o compasso. Se você tem uma circunferência, quem que é o raio? É esse pedaço. Lá na geometria plana, que pedaço é esse? É o pedaço que está entre o vértice e o baricentro. Senhor, mas não era ortocentro, não era circuncentro? Todos os pontos são os mesmos quando nós estamos falando de triângulo equilátero. Ou seja, se todo baricentro divide a mediana na razão 2/1 a partir do vértice, de novo, se todo baricentro divide a mediana na razão 2/1 a partir do vértice, é porque esse pedaço está para 2, esse para 1. Esse está para 2, esse está para 1, no total 3. Se no total é 3 e esse está para 2, esse pedaço vai ser 2/3 da altura do triângulo equilátero. Como é que calcula a altura do triângulo equilátero? Você não pode esquecer. A altura é L, raiz de 3 sobre 2. Esse 2 simplifica com esse. Olha que coisa mais linda. 30 dividido por 3 vai dar 10, vezes raiz de 3, que ele falou para valer 1,7, para você usar 1,7. 10 vezes 1,7 vai ser 17. Então o menor raio possível deveria ser 17. Mas quais são os tampos disponíveis? Você tem tampo disponível com 18, 26, 30, 35, 60. Todos servem, mas qual que é o menor? Porque ele falou assim, ó, o tampo de menor diâmetro que seja suficiente vai ser o de 18, a alternativa correta vai ser a letra A. Beleza? Tranquilinho? Vamos para o próximo exercício, exercício 26. Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 centímetros de altura e base de 20 por 10. 10 centímetros de altura e base 20 por 10. Se é paralelepípedo reto retângulo, o volume vai ser 10 vezes 20 vezes 10, tudo bem? 10 vezes 10 vai dar 100. 100 vezes 20, que vai dar 2.000 centímetros cúbicos. Então você está lendo aí o exercício, eu já vou colocando no quadro, depois você vai ver que já está pronto. Ó. O volume vai ser 10 vezes 20 vezes 10, ou seja, 2.000
centímetros cúbicos. Aí ele continua. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido e quando levada ao congelador tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa. Você vai lembrar de um exercício que nós fizemos alguns vídeos atrás. Aumentar 25%, que foi aquele da lata de tinta. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1/4. Aumentar 25% significa aumentar 1/4. Então, o que você colocar na forma líquida, divide por 4 e aumenta até ele ficar na parte cremosa. Olha que coisa mais linda. Inicialmente é colocado na embalagem uma mistura sabor chocolate com volume de 1000 centímetros cúbicos. E após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvete, sem transbordar. O volume máximo em centímetros cúbicos da mistura sabor morango que deverá ser colocado na embalagem é... Olha que legal, pessoal. A embalagem tem este volume. Quando o cara coloca 1000 centímetros cúbicos de sabor chocolate líquido, o que a gente tem que saber? Colocou líquido, foi para o congelador, o que acontece? Porque se ele colocar o morango em cima do chocolate, vai misturar tudo. Então tem que esperar ficar cremoso. Colocou 1000, não vai ter que aumentar 1/4? Senhor, mas não é 25%? Mesma coisa, 25% é 1/4. 1000 dividido por 4, 250. Ou seja, se quando você coloca o líquido aumenta 25%, vai para 1250. Falta quanto? Para 2000 falta 750. Posso colocar 750 de morango? Não, por quê? Porque quando for para o congelador, o 750 aumentaria 25%. Ou seja, a coisa mais legal, ó. Se você colocar X ml, presta atenção, se você colocar X ml de sabor morango, não vai subir 25%? Então depois que você colocar no congelador, o X vai virar X mais X sobre 4. E se vai virar X mais X sobre 4, isso tem que dar um total de 750. Para chegar nos 2000 somado com 1250. Tiro mínimo, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 4. 4 dividido por 1, 4 vezes x dá 4x. 4 dividido por 4 vai dar 1 vezes x. 4 dividido por 1 vai dar 4 vezes 750, olha para mim. 750 mais 750 dá 1000, desculpa, 1500. 1500 mais 1500 vai ficar 3000. Esse 4 que está dividindo por operação inversa multiplica, vai simplificar, ou seja, fica 5x igual a 3.000 e, portanto, x vai ser 3.000 dividido por 5, 30 dividido por 5 vai dar 6, vão ser 600 centímetros cúbicos, que é o máximo que você pode colocar de chocolate, e 600 centímetros cúbicos vai estar lá na alternativa correta, letra C. Beleza? Dá uma olhadinha agora nesse exercício 27, fica atento lá nas figuras para que você possa fazer a conta correta, não é difícil, é só fazer continha. Vamos lá. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a 1. Vou pedir para você continuar olhando para a sua figura, você vai perceber que se você tiver um pouquinho apagado ali, eu só quero mostrar uma coisa para você. Esquema 1, que seria a área de um trapézio, base maior 600, base menor 360, altura 580. Na figura 2, base 580 e altura 490. Agora olha para mim. Perceba o seguinte, a área 1 é a área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A área 2 é a área de um retângulo. 490 vezes 580. Olha para mim. 580, 580. Você precisa usar isso. Quando eu digo que você precisa usar isso, vamos lá. 600 mais 360 dá 960. 960 dividido por 2 dá 480 vezes o 580. Gente, 480 vezes o 580, por essência de operação, o que é isso? 580 mais 580 mais 580 mais 580. Quantas vezes? 480. 490 vezes 580 vai ser o quê? 580 mais 580 mais 580, quantas vezes? 490 vezes. Ou seja, é claro que essa área é maior do que essa. Maior quanto? De 480 para 490, ela vai ser maior
10 vezes 580. Olha que coisa mais linda, isso dá 5.800, ou seja, a resposta letra A, aumento de 5.800 centímetros cúbicos. A alternativa correta, letra A, vai ser esse aumento. É assim que faz prova do Enem. Se a gente tiver que fazer todo esse cálculo para depois dar a resposta, você perde um tempo e isso faz uma grande diferença. Então essa é uma dica bem importante, beleza? Vou apagar aqui, mas já vamos lendo aí o enunciado enquanto eu apago. Vamos lá, exercício 28. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem um formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros do raio na cisterna para atingir o volume desejado? Pessoal, olha para mim. Se você tem que a primeira cisterna tem 3 metros de altura e 2 de diâmetro, o raio da primeira, se são 2 de diâmetro, vai ser 1 metro de raio, ok? A nova cisterna tem que ter 81 metros cúbicos de água. Mas se o formato é cilíndrico, como é que fica o volume? A área da base, que é πr ao quadrado vezes a altura. Como a altura tem que se manter, você vai olhar lá, então a altura ela tem 3 metros. É para usar esse π como sendo 3 e esse volume como sendo 81. 3 vezes 3, ó, o π3, ó, 3 vezes 3, 9, então significa que r quadrado vai ser igual a 81 dividido por 9, que vai ficar igual a 9. Se r quadrado é igual a 9, significa que o novo raio vai ser raiz quadrada de 9, que vai ficar 3 metros. Se o raio novo é 3 e o raio antigo é 1, o aumento foi de 2 metros cúbicos, de 2 metros, e portanto o raio, a alternativa correta vai ser a letra C, porque afinal de contas, como ele pediu o aumento em metros do raio, de 1 para 3 aumentou 2 metros. Beleza? Então vamos lá. Próximo exercício, exercício 29. Uma carga de 100 containers idênticos ao modelo apresentado na figura 1 deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses containers. Note lá na figura, pessoal, que você tem o comprimento 6,4, uma altura de 2,5 e uma largura de 2,5. Na figura 2, você tem uma área de 32 metros de comprimento e 10 metros de largura. De acordo com as normas desse porto, os contêineres devem ser empilhados de forma a não sobrar espaço nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de containers é... Olha para mim, quando ele fala altura mínima, você colocar todos os containers um em cima do outro, você vai colocar 100 containers, vezes a altura de 2,5, daria lá 250 metros, ok? Agora, o que você vai perceber, pessoal? Nesses 32 metros, você pode colocar os containers em comprimento. 32 dividido por 6,4 fez a igualdade aqui, ó, o que vai acontecer, ó, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 6 mais 2, 32, ou seja, olha para mim, aqui você vai conseguir colocar 5 containers. 10 dividido por 2,5, aqui você não precisa nem perder tempo. 10 dividido por 2,5 vai dar quanto? 4. Olha para cá. 5 containers assim, 4 containers assim, na primeira leva no chão aqui você coloca quanto? 5 vezes 4, 20 containers. Como são 100 containers no total, 100 dividido por 20, você tem quantas pilhas? 5. Então aqui você coloca 20. Como são 100 no total, você vai ter que colocar 5 pilhas. Como são 5 pilhas, 5 vezes 2,5, isso vai dar uma altura mínima de 12,5 metros, por isso a alternativa correta vai ser a letra A. Beleza? Vamos lá para o exercício 30. Para o modelo de um troféu, foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que a metade da aresta do cubo. Isso é importante, ó, menor que a metade da aresta do cubo.
Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Pessoal, olha para mim. Se fosse só o cubo, quantas faces? Hexaedro, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores, porque cada face é uma cor diferente. Como ele corta com a aresta menor que a metade, esse corte não encontra esse corte não encontra esse, então são outros cortes. Olha para mim, cada corte desse aqui, ó, vai gerar para nós uma nova face, que vai ser essa face aqui, ó, que vai ser uma face triangular. Então você já tinha 6. Cada vértice vai dar uma outra facezinha, que ele vai pintar com outra cor. Você está cortando, cortou aqui é uma face, cortou aqui é outra, cortou aqui é outra, cortou aqui, são faces triangulares. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são mais 8 faces. Já tinha 6 do cubo, mais os 8 vértices, que cada uma virou uma facezinha. Ó, aqui é a mesma coisa, ó, tudo bem? Aqui fica até mais claro. Cortou, é uma outra facezinha. Ou seja, no total são 14 faces. Se são 14 faces, a alternativa correta, letra C. Beleza? Vamos para o último exercício desse bloco, exercício 31. Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir em relação ao total de calorias diárias 60% de carboidrato, 10% de proteína e 30% de gordura. Então vamos lá, pessoal. 60% de carboidrato, 10% de proteína e 30% de gordura. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular, um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou as seguintes figuras. Pessoal, continua olhando para as figuras e pensa comigo. 60% de carboidrato. 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100, que se a gente simplificar vai ficar 3/5. Se são 3/5, significa que o carboidrato, pessoal, pensa comigo, ó, o carboidrato, ele vai ter que relacionar uma figura, dividir por 5 e pegar 3 partes. Se você olhar, por exemplo, para a segunda parte, para o losango, você vai perceber que o carboidrato está na metade, seria 50%. Se você pegar aquela última figura que está dividida em 8, das 8 partes você separa 6 para carboidrato. 6 em 8 são 3 em 4 e não 3 em 5. Agora vamos lá para uma dica. Primeiro vamos terminar de ler, depois você vai olhar para mim. Ó, o que ele pede. Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o... Olha para mim agora. Se nós estamos falando de uma relação 3 em 5, vou para a dica. Se ele falou 3/5, que é lá os 60%, que vai ficar para carboidrato, qual é a dica que eu quero te dar, gente? Se 60% são 3/5, ou seja, o denominador é 5, o primeiro teste que você vai fazer é com o pentágono. Você tem 5 lados com a mesma medida. Se do centro você faz esse segmento que tem ó, com o tracinho a mesma medida, é porque você dividiu dos 5 lados, você pegou 1, 2, 3 e deixou para carboidrato, ou seja, de toda a minha região, 3/5 está para carboidrato, 3/5, 60%. Suzuki, isso basta? Não, nós temos que conferir porque ele também falou 10% de proteína e 30% de gordura. Agora, presta atenção, ó, desses 2/5, que são o restante dos 40%, que a gente ficou para proteína e também para gordura, ó, o que você pode fazer, ó. Aqui ele pegou a mediana, por isso que ele colocou 2 tracinhos. Aqui vai ser a medida do lado e aqui a gente podia pegar uma outra mediana, por isso que eu poderia colocar 2 tracinhos. Dos 40%, 1, 2, 3, 4 regiões. Se 40% foi dividido em 4, 10, 10, 10 e 10, ou seja, de fato 10% para proteína e o restante 30% para gordura. E por isso, de fato, a alternativa correta, claro, vai ser a letra C. Tudo bem? Qualquer uma das outras figuras que você olhar, você vai perceber que a divisão para carboidrato não é uma divisão em 5 partes em que você considera 3 dessas partes para o carboidrato. Tranquilo, pessoal? Então, a gente encerra esse novo bloco. O próximo vídeo já é o último vídeo do módulo 3 para a gente encerrar os exercícios até o 37. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.